fazer umas contas. Acho que o primeiro, sei lá, um exercício interessante, não sei se vocês conhecem a projeção esférica. Você pega projeção esférica, não, projeção cilíndrica. Acho que a origem, né, das diversas tentativas de fazer mapas, e uma delas é você pensar o globo terrestre como uma esfera e botar aqui assim um cilindro e aí projetar cada ponto, cada paralelo, seção do plano horizontal aqui pela esfera, né? Você anda sobre esse plano, monta daqui até o cilindro. Quer dizer, se você tiver o ponto x1, x2, x3, a esfera, sempre em Rn, Sn-1 é a esfera de dimensão n-1 em Rn. Então, S2 é a esfera em R3. Então, você pega aqui ponto x1, x2, x3, e você vai levar esse cara num cara que vai ter o mesmo x3. Então, aqui vai ter x3, e aí o x1, x2, ele tem, mas eu estou pensando assim aqui, ó, esse cara daqui, né, o x1, x2, x3. Então, esse tamanho daqui, chamar assim de Rzinho, igual a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Se o x3 for, vamos pensar aqui esse tamanho aqui como R, claro, se o x3, aqui é o plano horizontal, então se o x3 for R ou menos R, não tem a projeção dele, na verdade a projeção desse ponto é todo esse círculo aqui de cima, no cilindro. Mas se o x3 for diferente de R, de Rzão, né? Então você tem esse Rzinho que é menor que o Rzão. Vamos dizer, que é menor que o Rzão, não, ele pode ser Rzão aqui, mas ele é maior que zero. Então, esse cara daqui é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Né? E aí você pega os caras aqui, divide pelo Rzinho e multiplica pelo Rzão. Você divide pelo Rzinho para ficar unitário, e multiplica pelo Rzão para cair aqui. Então aqui você vai ter Rzinho x1 sobre Rzão, Rzinho x2 sobre Rzão. E essa vamos dizer, num Atlas, ainda praticamente não existe Atlas ainda, mas até os filhos na escola ainda compram, tem o Atlas do IBGE e tal, umas coisas assim, mas tem, tipicamente, o primeiro mapa de um Atlas é exatamente você fazer essa projeção, cortar em algum meridiano, semi-meridiano passando pelo Oceano Pacífico, né? E aí você tem, abre esse mapa aqui, tal, aqui tem América do Norte, América do Sul, etc., África, esse mapa assim. E ele tem, é claro que acontece o seguinte, né? Esse tamanho daqui, que é metade do meridiano, que é π vezes R, vira 2R. Então, tem um certo achatamento aqui. Por outro lado, esses paralelos aqui,
são menores que o Equador, eles ficam todos do tamanho do Equador. Então, tem um esticamento. Então, deforma assim, deforma assim. E uma propriedade super interessante é que as áreas são preservadas. Qualquer região que você pegue aqui, ela tem uma certa área sobre a esfera. Quando você projeta aqui, ela é deformada, mas ela preserva a área. Então, uma coisa, exercício interessante mostrar que isso é verdade. Ah, desculpa, exatamente. Bom, mostrar que isso preserva a área. Pensando assim, uma maneira uma maneira de, sei lá, duas maneiras. Maneira típica, assim, para você mostrar, você tem aqui uma certa superfície, outra superfície, e tem uma certa função F aqui. E o seu problema seria mostrar que, quando você pega aqui uma região, ela vira aqui outra região, S, F de S, digamos aqui a superfície S1 e a superfície S2. Uma maneira de mostrar isso seria o seguinte: imagina que você consiga, bom, supondo aqui que a F é uma bijeção, mas que você consiga parametrizar essa daqui por uma certa φ1. Quando você faz F bola φ1, você tem uma φ2 Então você está, quando você pega um pedaço daqui, uma região R aqui, digamos S, igual a φ1 de R. E essa daqui, que é F de S, igual a F bola φ1 de R. Vamos chamar isso aqui de φ2. Isso aqui é igual a φ2 de R. Então, quando você vai calcular a área de S, você vai botar aquela espécie de jacobiano da φ1. Você pega a matriz, essa aplicação aqui é de R2 e R3, um pedaço de R2 e R3. Então, aqui você vai ter dois vetores, aqui, dRom φ1, dRom U, vamos dizer assim, que são as variáveis U e V. Então, a derivada em relação a U vai dar um certo vetorzinho aqui, tangente, que está aqui, tem 3 coordenadas, e dRom φ1, dRom V, dá outro vetor tangente aqui, com 3 coordenadas. Aí você faz o produto vetorial dos dois, pega a norma, e você tem a razão entre o elemento de área aqui e o elemento de área aqui. Então, integrando isso, você tem a área aqui. Claro? Você vai pegar, fazer dRom φ1, dRom vetorial, dRom φ1, dRom V, vou botar 2 barras na norma, eu realmente uso uma só. Então, você vai dar o elemento de área aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, só que com φ2. Então, você vai ter que olhar aqui para dRom φ2, dRom U, vetorial dRom φ2, dRom V e norma. E
que vai acontecer? Quer dizer, qualquer pedacinho que você pegue aqui, a integral desse vai ter que dar igual à integral daquele, para dar a mesma área. Isso vai ter que ser igual em todo pedacinho, supondo que esse negócio é contínuo. É uma coisa básica assim, né? Quando você tem uma função contínua. Se a integral dela é zero em qualquer lugar, então ela tem que ser zero. Se ela não for zero num ponto qualquer, você pega um pedacinho perto dele, ali a função é diferente de zero, e aí a integral não é nula. Então, você tem que provar isso aqui. Essa é a conta que tem que ser feita. Oi. Ali eu tenho que aplicar F, não? Sim, mas a Φ2 é obtida aplicando a F na Φ1. Ah, tá. Esse é F2 dos dois. Tá? Então, quando você aplicou a F, você obteve a Φ2. E aí, se a F preservar áreas, significa que quando você medir a área aqui e medir a área aqui, vai dar a mesma coisa. Então, eventualmente, aqui, a ideia é, bom, esse cilindro aqui não tem como fugir, né? Você parametriza ele. Tipicamente, né, eu acho que aqui é parametrizar esse cilindro pelas variáveis θ e z. Então, aqui o cilindro vai ser R cosseno θ, R seno θ, Z com θ de 0 a 2π, e R e Z de menos R a R. Se você não quiser ter muito, carregar esse R, você pode fazer o R igual a 1, porque claramente é só uma mudança de escala. Se preservar a área para a esfera de raio 1, vai preservar a área sempre. E aí, você pode fazer a F daqui para cá. Né? A F daqui para cá é a mesma coisa, você preserva o Z, agora você tem que achar o Rzinho pelo Z. Aqui a gente pode trocar, vamos trocar essa F. Sim, você vai pegar bom, vamos chamar de XYZ esse negócio aqui. Né? Então, se você pegar XYZ pertencente ao cilindro, aí você vai levar num cara que tem o mesmo Z, e tem o Rzinho aqui. Rzinho vai ser raiz quadrada de R2 menos E2. E aí você vai pegar o XY, vai dividir pelo Rzão e multiplicar pelo Rzinho. Você vai ter aqui X Rzinho sobre Rzão, Y Rzinho sobre Rzão, Z. Tá? Bom, e aí onde se lê X, lê-se isso, onde se lê Y, lê-se isso, onde se lê Z, lê-se Z. Então, com isso, você vai ter aqui no plano, né? Você vai ter Z θ de 0 a 2π, aqui vai ser R, menos R. Esse retângulo aqui, ele está parametrizando o cilindro por essa função aqui. E
cada ponto do cilindro vai dar esse cara daqui na esfera. E agora você pode fazer as contas. Tá? Eu não vou fazer as contas. Uma propensão alta para errar contas hoje. Porque normalmente, não sei se vocês sabem, o professor, quando ele vai dar aula, 2 horas de aula para você, quando ele está começando, passa 4, 6 horas preparando a aula, faz todas as contas, fica naquela paranoia, imagina você, o cara me pergunta isso aqui, eu não souber explicar e tal. Então ele fica. Mas eu tenho por hábito, já fiz isso, tenho por hábito não preparar a aula, então não fiz essa conta antes, então a chance de eu errar agora é bastante grande. Mas acho que o fundamental é entender isso aqui. É claro. Então eu vou apagar, vou ter uma outra maneira de entender isso muito legal, mais geometria euclidiana básica. Só mostrar para vocês. Ideia. É o seguinte, né? Você pega um elemento de superfície aqui e ele, quando você projeta aqui, você tem uma relação entre isso daqui e isso aqui. Quer dizer, tem um encolhimento aqui. Esse encolhimento, basicamente, se isso aqui é infinitesimal, você tem a tangente aqui. Você olha aqui, vou fazer só no círculo, você tem esse ponto aqui, e aí você passa a tangente aqui, e esse elemento aqui, quando se projeta aqui, isso daqui é o cosseno, quer dizer, é essa, quer dizer, se chamar isso aqui de D alguma coisa, chamar de dm de meridiano. Esse daqui é o dm. Então aqui você tem o ângulo θ, né? E aí se você fizer cosseno θ vezes dm, isso aqui vai ser o d, sei lá, dh. E esse θ deve ter alguma coisa a ver com os nossos θs aqui, né? Quando você pega, aqui você tem um ângulo reto, né? Quando você roda aqui, esse cara daqui rodou de 90 graus, esse aqui rodou de 90 graus, então esse ângulo aqui deve ser esse aqui. Beleza. E, ao mesmo tempo, o que acontece no paralelo? O paralelo dp, ele vai virar um dr. Quer dizer, o elemento no paralelo vai virar um elemento de raio aqui assim. Qual é a razão? É a razão entre os raios, né? Porque aqui, ó, você tem aqui é o paralelo, aqui você está sobre a esfera, cortei, peguei esse plano, botei aqui. Então você vai ter uma coisa assim, né? Esse cara daqui é o dp e esse cara daqui é o dr.
esse dividido por esse é esse raio dividido por esse. Então, é dr sobre dp é igual ao Rzão sobre o bom aqui, esse Rzinho, que eu queria chamar de Rzinho esse cara daqui. Mas é Rzão sobre assim, R tio. Mas olha, R tio é isso aqui, Rzão é isso aqui, isso é o cosseno desse ângulo. 1 sobre cosseno. Isso aqui é igual a 1 sobre cosseno θ. Então, basicamente é isso. Na direção vertical, você está multiplicando por cosseno θ encolhendo. Na direção horizontal, você está multiplicando por 1 sobre cosseno θ esticando. Você multiplica. Dá 1. Provavelmente, os primeiros caras que faziam mapa devem ter sacado isso sem jacobiano. Até porque jacobiano é uma coisa do século XIX. Imagino que os mapas já tivessem andado um pouco. Então, a cultura geral, projeção cilíndrica. Ok, alguma pergunta? O DM que eu chamei é a variação no meridiano. Tem aqui no meridiano, nessa direção aqui, pensando assim na direção do Equador para o Polo, serve embaixo também, tem esse tamanhozinho. Quando ele projeta aqui, ele vira esse DH de altura. E tirando a tangente aqui e olhando para cá, aproximando isso pela tangente, você vê que, bom, você projetou, então multiplicou pelo cosseno desse ângulo, que vem a ser esse daqui. Esse ângulo θ igual a esse. Tá? Então, maneira mais barata, sem ter que fazer aquelas coisas todas. Bom. Deixa eu ver outra coisa assim, interessante para a gente fazer, talvez. Talvez falar de. Não estou com a lista e a ordem dos. Então, falar de momento. Acho que o momento de inércia é uma coisa boa assim. Que vamos imaginar o seguinte, né? Você tem aqui um eixo e tem um sólido aqui, visão, e ele está girando em torno desse eixo. Bom, ele está girando em torno desse eixo com velocidade angular, esse momento de inércia. Minha apresentação vai ser tosca, oi? Ah, sim. Quero o pedestal do Hamilton, mas eu mudei de lá. Então, minha apresentação é tosca, mas recomendo façam uma mecânica lá na física. Tem uns caras muito bons lá, que vocês podem aprender coisas muito interessantes. Mas, pensando assim, momento de inércia, então, estou interessado nisso. O negócio está girando com uma certa velocidade angular. Pode até pensar na velocidade angular como. Bom, está girando com a velocidade angular de maneira que todos os pontos aqui estão girando com a mesma velocidade angular. O que tem talvez de
interessante aqui é que o fato deles terem a mesma velocidade angular não significa que eles tenham a mesma velocidade. Porque eles estão a distância. Quer dizer, se você olhar o eixo aqui, o ponto que está aqui está girando essa velocidade angular, o outro aqui está girando na mesma velocidade angular, só que num certo pequeno intervalo de tempo, esse aqui andou isso, esse aqui andou isso, então a distância percorrida é proporcional à distância do cara ao eixo. Então vamos pensar assim, cada ponto x aqui, ele tem um r de x, que é essa distância. Então, vamos dizer, se você tem velocidade angular ômega, em princípio ela não precisa ser constante no tempo, mas ela é constante em cada instante, ela é constante para todos os pontos. O negócio está girando assim. Então, quer dizer, a velocidade de x eu vou fazer uma abordagem totalmente escalar aqui. Né? Eu estou interessado na velocidade escalar. Velocidade aqui. Escalar. Então eu tenho ômega vezes r de x. Porque o ômega é a variação angular em relação ao tempo. Eu multiplicando o ângulo pelo r de x, eu tenho a variação do comprimento em relação ao tempo. Então a velocidade de x vai ser ômega r de x. E eu estou interessado, na verdade eu estou interessado no seguinte, eu estou interessado no problema vou assistir, estou me preparando assim no futuro, de repente eu vou ter um sogro potencial que é dono de uma empresa de engenharia, sabe, uma coisa aeroespacial, alguma coisa assim. E eu estou me preparando para, num futuro, estar na casa dele, assistindo os Jogos Olímpicos de Inverno, quem sabe até me leva para assistir ao vivo. Tal. E tem sempre aquela coisa do patinador. Patinador, não vou fazer, podia ter trazido minha mulher, que é bailarina, para fazer a demonstração aqui. Ele bota a perna lá, começa a girar, e aí, de repente, ele se encolhe todo e gira mais rápido. Tem uma coisa aí de conservação de energia, porque, claro, o fato de não ter praticamente atrito ali no gelo é muito importante. Tem alguma coisa de conservação de energia aqui. Então, eu estou querendo ver a energia cinética desse negócio. Aliás, vamos... Também a gente pode botar uma densidade massa, quer dizer, o corpo aqui, ele não precisa ser homogêneo. Cada ponto pode ter uma densidade de massa, e eu teria que integrar essa densidade de massa para ter a massa do corpo. Tá legal? A densidade de massa é dm/dv. Bom, então, se eu pegar esse pedacinho aqui, vamos chamar esse pedacinho aqui de dv, é um volumezinho infinitesimal, então eu vou ter energia cinética esse cara daqui, bom, a energia cinética é um meio de massa vezes o quadrado da velocidade. Então eu vou ter um meio, eu vou ter que botar μ de x dv. Claro, hipótese assim, essa μ
contínua, razoavelmente contínua. Então, se eu pegar esse pedacinho daqui, eu aproximo a massa pela densidade de massa em x, que é essencialmente a mesma em todos os pontos aqui, vezes o dv, isso daqui, e vezes o quadrado da velocidade, que é ômega r de x ao quadrado. Esse aqui é o elemento. E integro isso. Integro sobre o meu Vzão. Então, isso aqui é a minha energia cinética total. E aí, bom, vamos, sei lá, pegar as constantes, né? A gente pode botar 1/2 e o ômega para fora. Você tem 1/2, eu vou botar assim, integral sobre V de μ de x, r de x ao quadrado, dv, assim, ômega 2. Porque aqui eu acabo de inventar um conceito físico que tem, vamos dizer, que vai desempenhar nessa história um papel semelhante à massa quando você tem quando você calcula a energia cinética. Se você tiver o corpo descrevendo um movimento retilíneo, uniforme, quer dizer, todo mundo está com a mesma velocidade, todos os pontos são com a mesma velocidade, então você calcula a massa total, multiplica pelo quadrado da velocidade. Então, você tem 1/2 da massa vezes o quadrado da velocidade. Aqui, eles não estão todos com a mesma velocidade, mas eles estão todos com a mesma velocidade angular. E aí a energia cinética total é 1/2 desta coisa daqui. E olha só, é uma constante aqui. O meu corpo, isso aqui não muda. Desde que eu diga, não, eu tenho esse eixo, o corpo está aqui situado. Esses R's aqui não mudam. Então esse cara daqui, vou chamar de momento de inércia. Uma versão escalar do momento de inércia. Claro, é o momento de inércia desse corpo em relação a esse eixo. É como se dissesse assim, não, o corpo está aqui, a posição dele no espaço é essa, aí eu boto um eixo e aí eu rodo a partir dali. Então esse momento de inércia é uma coisa mais característica aí. Vou chamar isso aqui de I. Então I é igual a integral sobre V de μ de x, r de x ao quadrado dv. Então repara que só para definir esse bicho, é que eu não estou calculando nada, mas eu estou introduzindo um conceito físico e eu preciso do integral tripla para poder definir isso. É um conceito que... Então, é importante também essa coisa, de entender que seja tão grandinho, entender que a derivada integral não servem para você calcular, sei lá, a lata que vai ter o maior volume fixada à área, ou coisas desse tipo, mas para formular os conceitos físicos, os conceitos de probabilidade, de estatística, de várias coisas, a derivada integral está aí para isso. E o problema lá do patinador, eu acho que eu consigo dar uma explicação com isso aqui. Porque olha só, qual é a situação, né? Você tem aqui o seu patinador, aqui assim, com a perna aqui assim, o braço assim, está meio grande o braço dele, né?
girando assim. Então ele está com uma velocidade angular constante e depois ele se encolhe. Assim, ele fica meio, se ele ficar em pé, ele fica meio instável, então a tendência é ele abaixar um pouco, mas de qualquer maneira ele se encolhe. O que acontece quando... Então o que acontece aqui? Ó? Você tem uma função. Então aqui, ó, se você calcular o momento de inércia aqui, você tem uma região V, vou chamar aqui de V1, aqui de V2. V1 é a região do espaço ocupada pelo meu patinador. Ele tem uma densidade de massa, cada ponto do corpo dele, não é exatamente constante. Eu também não sei qual é. Então, eu não sei quem é a região V1, nem sei quem é, vamos chamar assim de μ1, que é a densidade de massa. E eu também não tenho aqui exatamente os R's, mas eu vou ter aqui I1 é igual a integral sobre V1 de μ1 de x, R1 de x ao quadrado, dV. Eu sei o seguinte, tem uma função φ que transforma esse cara daqui. Quer dizer, é a mesma pessoa, então cada ponto do corpo do cara aqui, claro, você pode dizer, não, mas há alterações, aqui dá atrito com massa. Basicamente, você pode dizer isso. Cada ponto daqui virou ponto daqui. Assim, essa φ. Quer dizer, V2 é igual a φ de V1. E aí aqui você vai ter, deixa eu apagar aqui para trabalhar do lado de cá. Aqui no I2, então você vai ter integral sobre V2 de... Bom, a função μ2 também é diferente, né? Quer dizer, aqui você vai ter μ2 de y, R2 de y ao quadrado, dV. Porque aqui são outros pontos. Então, isso daqui eu vou chamar de x, isso daqui de y. Mas a gente tem a mudança de variável, quer dizer, a gente pode pensar cada ponto y daqui como um φ de x. Então, isso daqui, a gente pode pensar na mudança de variável. Então, a gente traz a integral daqui para cá. Isso daqui é igual a integral sobre V1, pensando, né? E esse cara daqui é φ de V1, o y é φ. Então, aqui você vai ter μ2 de φ de x, R2 de φ de x ao quadrado, o jacobiano de φ, dV. Usando a fórmula. Então, eu trouxe a integral, que era aqui para cá. Então, cada ponto daqui eu substituo pelo φ do ponto de cá. E tem o fator de esticamento, que é o módulo do jacobiano. Oi? É μ1, não, é μ2, né? Porque eu estou fazendo essa integral, então eu estou substituindo o y por φ de x, por enquanto. Agora tem as coisas que eu sei. Uma coisa que eu sei é o seguinte, cada ponto, né, cada pedacinho daqui, virou um pedacinho aqui igual. Então a densidade de massa é a mesma. Então isso daqui é igual a μ1 de x. Ok?
A outra coisa que eu sei é o seguinte, o jacobiano é 1, porque não houve variação de volume. Esse cara daqui se transformou em um cara. Então esse cara daqui é igual a 1. Então, ó, isso aqui é igual a integral sobre V1 de μ1 de x, R2 de φ de x, dv. Está quase ao quadrado, né? Está quase igual a essa, mas tem mais uma coisa que eu sei. Eu encolhi. Então o raio diminuiu. Esse cara daqui é sempre menor ou igual que R1 de x. Vou botar o quadrado aqui. Então, quando você faz isso, o momento de inércia diminuiu. Supondo que, vamos dizer, com um atrito desprezível, você não perdeu energia, então, o que você tinha aqui? Você tinha 1/2 de μ1 de I1 vamos dizer assim, ômega1 ao quadrado, esse aqui, ômega1, aqui você vai girar com velocidade ômega 2. Esse cara daqui deve ser essencialmente igual a 1/2 de 2 ômega 2 ao quadrado. Só que esse cara é menor, então isso tem que ser maior. Legal? Entenderam? Hã? Não, eu defini, eu pensei na energia cinética e usei a ideia da energia cinética para definir o momento de inércia. Então, eu estou dizendo, bom, se eu estou girando com velocidade ômega, então a minha energia cinética é 1/2 do momento de inércia vezes o quadrado. Então, aqui ó, a gente usou a integral para formular o conceito físico, para modelar a situação, e usou coisas relativamente simples para dar uma explicação do que está acontecendo. Eventualmente pode guardar, porque pode, no futuro, você cair nas graças do seu sogro, conseguiu dar essa explicação direitinho. Então, tem uns exercícios que eu não sei se eu estou com coragem de fazer agora, mas é o seguinte, né? Só para os exercícios referentes a momento de inércia. Eu imagino que o pessoal de engenharia mecânica tenha, ao longo do tempo, procurado construir essas coisas. Você tem um bicho lá, um corpo que você faz e tal, e aí, sei lá, esse cara aqui, assim, uma peça que você tem, e é meio chato você dizer, bom, se eu botar um eixo aqui, eu tenho um momento de inércia, se eu botar um eixo aqui, eu tenho um momento de inércia, se eu botar um eixo aqui, eu tenho um momento de inércia, e tem que catalogar tudo isso. Imagina, você está lá, né, testando um negócio assim, um eixo que você vai mudar de posição. Então, essencialmente, você vai deslocar esse eixo aqui horizontalmente.
horizontalmente, e aí muda o momento de inércia e você vai ter que fazer as contas todas de novo. Então tem uma conta que você faz que relaciona o seguinte, você pega esse cara daqui, então faz um eixo passando pelo centro de massa, aqui. Não, esse cara é o arquivo. Quando eu pegar um eixo paralelo a esse, bom, se pegar assim já é outra coisa. Vou pegar um eixo paralelo a esse, que não passa pelo centro de massa, uma certa distância d aqui, então eu sei como uma fórmula, que eu não sei de cor, que me dá o momento de inércia desse cara em relação a esse eixo, em função dessa que você já tinha e disso daqui. Mesma coisa também você ter dois corpos, e aí você ter os momentos de inércia e juntar os dois. Isso é interessante você dizer, não, tem esse aqui, aí isso aqui eu tenho um momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa desse, um momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa desse. Sei lá, vamos pegar o centro de massa agora dos dois juntos. Deve ter uma maneira de você calcular isso. Tem só uma observaçãozinha na hora de fazer as contas. A gente faz desenhos bidimensionais e a gente pode se esquecer. Por exemplo, que nesse caso daqui, de qualquer maneira, você tem que considerar, né, que esses corpos aqui assim, tem, sai daqui. Então, vamos dizer, não é tão simples assim, você tem esse cara daqui, tem essa distância, aí você tem o Rzinho aqui, e aí você só soma ou subtrai alguma coisa que pode ser uma soma vetorial, porque você tem o Rzinho aqui, essa distância aqui, e aí essa distância é outra coisa. Então, vai ter que fazer uma coisa meio vetorial aí, tipo, pensar o x, pensar esse vetor aqui, v de x, ou um r de x mesmo, assim, vetorial, e pensar que o seu r de x escalar ao quadrado vai ser o r de x escalar, o r de x. E aí você está mais equipado para lidar com essa situação aqui. Porque, no fim, quer dizer, esse cara daqui é a soma desse com esse vetorial. Entenderam a sutileza? Assim? Eu estou pensando no problema. Você sabe calcular o momento de inércia, tem o momento de inércia desse cara em relação ao eixo passando pelo centro de massa. Aí você pega e bota um eixo paralelo aqui. Então você vai ter que refazer as contas. E qual é a relação entre o Rzinho daqui e o Rzinho daqui? Acho que a maneira mais simples é pensar esse Rzinho vetorialmente, pensar esse V aqui vetorialmente e usar isso aqui. Ou visto de cima. Visto de cima. Está aqui o eixo, está aqui o cara, está aqui o outro eixo. Então aqui, ó, você tem um D e aqui você tem um Rzinho, vamos dizer, Rzinho 1 de X, vetorial. E agora você tem aqui o R2 vetorial de X, que é igual a D mais R1zinho de X vetorial. Então, o quadrado desse tamanho é fazer o produto escalar desse por esse aqui. Isso vai facilitar a sua vida. Talvez a coisa onde você pode esbarrar na hora de fazer a conta. Tá legal? Oi. R1x seria tipo o vetor que sai do centro de
massa até o ponto. Não, do eixo, não é do centro de massa, né? Do eixo, porque não é esse aqui, é esse aqui. Porque quando a gente faz o momento de inércia, a gente pega o ponto, aí pega o plano perpendicular ao eixo, e aí, nesse plano perpendicular ao eixo, você corta nesse ponto aqui, você liga os dois, aí você tem o Rzinho. Legal? Então tem aí uns. Tem um que aparece uma elipsoide. Fantástico, achei esse exercício do Currão. Da elipsoide de inércia. É uma coisa manjada. Bom, então vou deixar por conta de vocês fazerem mais essas contas aí. Corre agora sim. Falamos do RN. Tem umas coisas assim que acho que vale a pena a gente fazer, exercícios relacionando o volume da bola, área da esfera, mas em dimensão N alta, porque tem umas coisas que eventualmente têm implicações em ciência de dados. Você vai estar, fazendo ciência de dados, significa que você tem muitos dados, então o seu vetor de dados está num RN, onde N é muito grande. Pensar um pouco esse cara aí pode ser, talvez, relevante. Aí, fico fazendo umas figuras assim. Por exemplo, assim, para a gente ter uma ideia, não vou fazer nenhuma integral nesse momento, mas quando você tem quadrado, um discozinho aqui, você tem um certo ângulo aqui, que é um ângulo reto. Quando você... Então, não é isso aqui. Quando você tem o cubo, mesma coisa, você embolota aqui, mas você tem um cubo aqui e tal. Esse ângulo tem alguma coisa que não é mais... Se você olhar esse ponto daqui, tirar daqui, você olha esse ponto, você tira as tangentes a esse disco aqui, você tem um ângulo reto. Quando você pega esse ponto aqui e tira as tangentes para esse cara daqui, esse aqui já é outro ângulo. Pensa só assim, pensa em RN. RN. Então, pensa assim, o ponto, o vértice, o cubo em RN. Tá? Em RN. Então, o vértice mais distante da origem, ele tem todas as coordenadas iguais a 1. Qual é a distância ao centro aqui? Para o tamanho desse cara é raiz de n, né? Está tendendo ao infinito. Então você está no cubo de lado 1 em Rn tem um diâmetro
que é a raiz de n, que tende a infinito quando n tende para infinito. Vou botar o n assim. Não, vamos botar o n assim aqui. Vai ser isso. Se você for tirar, se você for pegar a bolota, tem esse cara daqui. Aqui é um meio de raiz de n. Quando você fizer uma tangência aqui continua sendo 1. Então, o seno desse ângulo, aliás, se for o cubo, na verdade aqui vai ser meio também. Estou botando o lado 1, meio. Quer dizer, o seno desse ângulo é 1 sobre raiz de n. Veio, tem gente que faz uns desenhos absurdos, que faz como se, desenhando assim, que um convexo é uma coisa. Assim não pode ser, porque um convexo não pode ter isso. Mas é só para realçar que esse ângulo, na verdade, o que está acontecendo não é que isso está ficando curvo assim, é que esse cara está muito pequenininho em relação ao resto. Então tem umas coisas assim para a gente ter presente da geometria das coisas em dimensão alta. Isso aqui não precisa também integral nenhuma. Mas, bom, vai fazer uma coisa. Acho que a gente vai ter que encarar, fazer pelo menos alguma forma de recorrência para calcular o volume da bola em Rn, esfera e tal. Antes disso, eu vou retomar a coisa das coordenadas polares, só para tirar uma conclusão também simples, né? Voltando aqui às coordenadas polares. As coordenadas polares, elas são muito boas quando você tem funções que dependem da distância à origem. Então, as coordenadas esféricas são as coordenadas polares. Recordando a coordenada polar, a ideia é o quê? Você está em Rn, você tem a origem, aqui você tem Sn-1, que é a esfera de dimensão n-1 em Rn, você tem um cara aqui, um x, e aí ele tem aqui o U, que é 1 sobre norma de x. Ele está em Sn-1. Então, a ideia é que as coordenadas polares, elas fazem o seguinte: você localiza esse ponto dizendo quem é esse U e quem é esse R aqui. No fundo, as coordenadas polares são isso. Você usa o ângulo θ para dizer quem é esse U. Ele é cosseno θ, seno θ. Mas, talvez em Rn, eu comece a ficar um pouco com preguiça de expressar esse U com os n-1 ângulos que eu vou precisar para localizar ele. Então, penso ele só como U. E penso as coordenadas polares como uma coisa assim, né? Eu pego aqui o Sn-1, aqui 0 infinito, e aí esse cara daqui é o R, esse é o Rzinho e esse é o U. Então, esse cara aqui, né, em Sn-1, bota assim, 0 infinito vezes Sn-1, eu tenho um cara de coordenadas RU. É esse cara daqui. E ele é elevado no x, que é exatamente RU.
Lembra que eu, vamos dizer, joguei assim e vou continuar jogando, mas acho que quem tiver coragem e determinação deve fazer as contas para mostrar que é isso mesmo. Mas tem um jacobiano dessa transformação. Repara aqui, eu estou pensando no jacobiano já num sentido amplo, porque isso aqui é uma variedade. Isso aqui tem dimensão n menos 1, isso aqui tem mais dimensão 1. Isso aqui é uma variedade de dimensão n, que é como se fosse um cilindro. E eu estou fazendo uma função dessa coisa de dimensão n, no Rn, e vou chutar aqui o elemento de volume desse e a razão entre o elemento de volume aqui e aqui. Então, meu elemento de volume aqui, a ideia é o quê? Que aqui eu tenho du, vou botar assim, du aqui, e aqui dr. Então, meu elemento de volume é du dr. E quando eu pego esse cara e transformo aqui, ele vira isso aqui, né? Aqui eu tenho o meu dr, e esse cara daqui, o du está aqui, ó. Como eu multipliquei por r, isso aqui tem dimensão n menos 1, esse cara daqui deve ser r elevado a n menos 1 vezes o du. Então, isso daqui, esse cara aqui, r elevado a n menos 1 du. Tá legal? A maneira, vamos dizer, rigorosa de fazer isso seria parametrizar Sn menos 1. Aí, Sn menos 1 teria uma parametrização. Com essa parametrização, mais o R, você teria o cara aqui e fazer as contas assim. Mas acho que perderia muita poesia, daria muito trabalho. É isso aqui. Então, ó, o jacobiano, né, vamos dizer aqui, o elemento de volume aqui, dividido pelo elemento de volume aqui, bom, tem Rn menos 1, du, e aqui tem o dr. Né? Rn menos 1, du é esse, e aqui o dr é igual. Então, o elemento de volume aqui é esse, e o elemento de volume aqui é du dr. Então, a razão entre eles é r elevado a n menos 1. Então, toda vez que eu tiver uma coisa em Rn que só depende do R, eu meto essas coordenadas polares aí. Ok? Está plausível? Vamos lá, alguém precisa fabricar uma pergunta, se for o caso. Estou jogando isso assim, ó. Você tem aqui um círculo unitário, aqui você tem um elemento de comprimento. Quando você passa para o círculo de raio R, esse aqui você tem o du, que é esse negocinho aqui, isso aqui é R du. Quando é uma esfera unitária, aí você tem um elementozinho aqui, aí você faz esse negócio aqui e pega na esfera de raio Rzão. Então aqui você tem, que se esse cara daqui é o du, é o ds daqui, esse elemento de área aqui, sai multiplicado pelo quadrado do raio. Aqui você tem R2 du. Aí se você fizer em R3, você vai ter uma esfera tridimensional em R4, na verdade. E aí tem o elemento de volume tridimensional dessa esfera unitária. Quando você passa da esfera unitária para a esfera de raio R, esse volume tridimensional
Isso é multiplicado pelo raio oculto. Se for em Rn, você tem uma esfera n menos 1 dimensional aqui, ela tem um elemento de volume n menos 1 dimensional. Quando eu multiplico por R, esse cara sai multiplicado por R elevado a n menos 1. Plausível. E também, vamos dizer, calculável. Pode fazer. As coordenadas, vamos dizer, primeiro passo seria fazer as coordenadas polares em R3 são as coordenadas esféricas. Então aí você tem os dois ângulos das coordenadas esféricas e repara que o elemento de volume, na verdade, tem um R ao quadrado ali que aparece mesmo. Ok? Assim, tentem fazer, depois fazer essa. Tem algum lugar dessa vez, talvez tenha essas contas para fazer, ou você pode pegar e fazer as contas. Sei lá, um dia com disposição eu faço as contas de véspera e venho aqui fazer. Mas, essencialmente, você precisa botar os ângulos e localizar os caras pelos ângulos. Eu queria usar isso para ter uma noção de uma outra coisa, que tem a sua importância, que é o seguinte. Quando a gente está em R, a norma de x igual a R de x. Então, aqui, vamos chamar de R só. Então, imagina o seguinte, você quer aqui os reais, aqui o zero, e vamos olhar para a integral. A integral de R elevado a alfa. E ver o que acontece. Isso pode ter problema, assim, dependendo do alfa, isso pode ter problema no zero. Se alfa for menor que zero, isso aqui vai para infinito e zero. E vai para zero no infinito. Então, certamente, tem uma questão para alfa menor que zero, como é que isso é perto de zero. E no infinito, bom, no infinito sempre terá problema. Nenhuma chance com alfa maior que zero desse negócio ser finito no infinito. Então a gente pode até pensar alfa menor que zero, de repente pensar 1 sobre R elevado a alfa. Pensar assim, 1 sobre R elevado a alfa. dr. Tem o problema da integral de 0 a 1, ou de 0 a alguma coisa, né? E tem o problema da integral de R até infinito de 1 sobre R elevado a alfa dr. E quando você faz a conta, você vê que quando o alfa é menor que 1, isso aqui ainda é derivada de raiz, uma espécie de raiz alguma coisa, vamos dizer assim. Você pense como raiz alguma coisa. E quando o alfa é maior que 1, esse aqui dá certo, dá finito quando o alfa é menor que 1. E esse dá finito quando o alfa é maior que 1. Quando o alfa é igual a 1, nenhum dos dois. Então, a integral, vamos botar assim, vocês precisam fazer essa conta? Integral de 0 a R, de 1 sobre R elevado a alfa, dr é finita se R menor que 1. Se alfa menor que 1. Tá? Vou botar aqui alfa maior que 0. Alfa igual a 0. Bom, vou botar maior ou igual a 0. Integral de R a infinito de 1 sobre R elevado a alfa dr é menor que infinito
maior que 1. E se alfa for igual a 1, as duas são infinitas. Agora a pergunta é em Rn. Imagina assim, em Rn. Pensando que o R, quer dizer, a questão é a seguinte, integral sobre a bola de raio R de 1 sobre norma de x elevado a alfa dv. X pensado pelo ponto em Rn. E a outra seria a integral fora da bola. Então essa daqui, ó. Vou pensar essa aqui. Integral sobre a bola de raio R de 1 sobre norma de x elevado a alfa dv. Vamos colocar nossas coordenadas polares. Porque a bola de raio R, você trabalha, você parametriza ela com uma bola de raio 1 vezes Rzinho, com Rzinho variando de 1, vamos dizer, de 0 até Rzão. Aqui, ó, você pode pensar assim, isso aqui é integral sobre a S n-1 da integral de 0 a Rzão de 1 sobre R elevado a alfa dr du. Eu estou pensando que essa bolota aqui de raio é Rzão, eu pensei aqui no meu cilindrinho, aqui, Sn-1 até Rzão. Eu estou pegando cada ponto U, aqui, eu tenho aqui, esse tamanho aqui, Rzinho, aqui o U. Aí o meu X, esse cara daqui, RU, ou R, vai ser elevado aqui no RU. Quando eu pego a norma desse cara, é R. É isso daqui. Só que não é isso, né? Porque eu tenho que botar o meu jacobiano, que é R elevado a N-1. Tá legal? Quer dizer, eu fiz uma mudança de variável. Estou trazendo essa integral aqui para cá. Só que para trazer aqui eu tenho que botar a razão entre o elemento de volume aqui e o elemento de volume aqui, que é R elevado a N-1, agora sim, dr du. Tem uma coisa maravilhosa aqui, é que eu não preciso saber. Para saber se é finito ou infinito, essa integral aqui só depende de R. Vai dar um número que vai dar. Então eu tenho que olhar para essa integral aqui, porque isso aqui vai ser, vamos chamar, vai ser a área desse cara vezes o resultado dessa integral. Vou chamar essa área, eu acho que o nome dela oficial é sigma n-1. Então, vai ser sigma n-1 vezes a integral de 0 a Rzão de 1 sobre R elevado a alfa. Vezes R elevado a n-1 dr. Bom, eu posso fazer alfa. Aqui, vamos escrever assim para cair no caso anterior, tá? Sigma n-1, integral de 0 a Rzão de 1 sobre R elevado a alfa menos N mais 1 dr. E aí eu preciso que alfa
alfa menos n mais 1 menor que 1. Então, alfa menor que n. Então, quer dizer, isso aqui vai ser finito. Deve ser, e a outra deve ser infinita se o alfa for maior que n. É a mesma conta, só que você troca aqui R é infinito. Isso tem importância, porque é o seguinte, quando você... Tem um campo, tem dois campos que são matematicamente o mesmo campo, tem a maior importância, o campo gravitacional e o campo elétrico. Usando, vamos dizer, a lei da gravitação e tal, o campo gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E lei de Coulomb também campo elétrico inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando você vai calcular, imagina se tem uma distribuição de massa, uma distribuição de cargas, coisas assim, você vai calcular integrais, vai calcular o campo gravitacional, o campo elétrico, que tem lá um 1 sobre R, no caso R é a distância do ponto que você está considerando a cada uma das massas. Por exemplo, quando você botasse a origem lá no cara. E você tem essa integral aí. Fora que ainda tem coisas que podem ser ainda mais, vão ser um pouquinho mais dramáticas, que é o seguinte, uma vez que você tem o campo, eventualmente você pensa no potencial, ou eventualmente você tem que derivar esse campo. Então, eu não falei nisso ainda, né, mas a gente, eventualmente, a gente calcula alguma grandeza por uma integral, mas é uma integral que depende de um parâmetro. Pensa assim, você tem aqui uma distribuição de massas ou de cargas. Aí você tem um ponto aqui, x. Essa distribuição aqui vai fazer que tem um campo gravitacional agindo aqui, um F, ou um campo elétrico aqui, que depende, é uma integral que você faz aqui, né, y, você tem os y variando aqui, o x está parado aqui. Mas depois que você calculou a integral, não tem mais y, mas continua dependendo de x. Então você tem uma integral que é uma função, que é o campo, que depende de x e y, você integra em y, tem o campo em x. Agora, se você quiser derivar esse campo, o seu campo é uma integral, e o x está lá dentro da integral. Então, você vai ter que também ter como derivar dentro do sinal de integral. Voltar a isso. Aliás, tem um probleminha que eu acho que é legal, esse da distribuição de cargas numa esfera, calcular o campo. Tá legal isso aqui? Coordenadas polares e tal. Um bom curso de cálculo 3 assim, é eletromagnetismo. Então, vamos ver, depois você fez cálculo legal, assim, se você não quer fazer aquela física unificada lá, faz lá uma mecânica, eletromagnetismo, que você faz já usando as coisas de cálculo. E tem ideias importantes para a matemática. Bom, mas vamos pensar nisso assim. O problema é o seguinte, você tem aqui uma esfera e tem uma carga ou uma massa uniformemente distribuída sobre essa esfera. E aí você tem um certo ponto P aqui. E a ideia é saber qual é o campo elétrico, o campo gravitacional
correspondente a essa distribuição aqui, como é que ele está no ponto P. Então, claro, a ideia é o quê? Cada elemento de superfície aqui, dszinho, você tem, digamos, uma carguinha aqui. E aí você, essa carguinha vai fazer com que aqui tenha um certo campo, dependendo aqui do sinal. Vamos botar aqui para cá, assim. Campo aqui, que é proporcional a essa carga e ao inverso do quadrado da distância. Então, só que cada pedacinho vai dar um campinho aqui, você tem que integrar tudo isso para obter o campo no final. Esse é o nosso problema. Simplificações assim, típicas. É o seguinte, se você olhar para cá, que está o centro da esfera, claramente, ó, tem esse cara aqui, tem um simétrico dele. Esse aqui está um pouquinho, está do lado de fora aqui do quadro, esse aqui está lá do lado de dentro. Simétrico aqui em relação a esse eixo. Então, aqui tem um campozinho assim, aqui tem um campo aqui, que é igualzinho a esse. Só que as componentes horizontais, pensando em relação, as componentes perpendiculares a esse eixo vão se cancelar. Então, se você olhar para esse negócio, você vai ver que, pensando em relação a esse eixo aqui, no fim, o resultado vai ser alguma coisa assim, porque as componentes perpendiculares a esse eixo vão se cancelar. Então, isso, vamos dizer, ajuda na hora de botar as contas. A ideia é fazer as contas aqui. Você bota aqui o eixo do Z, bota aqui a sua esfera, e aí você tem, para cada ponto aqui, vamos dizer aqui, você tem uma altura A. Bota um A aqui. E aí você tem cada ponto aqui, x, y, z, esse A aqui vai ser 0, 0A. Então você vai ter isso aqui, você vai ter esse vetor aqui, menos x, menos y, vou botar, sei lá, x, y, z menos A. Depois a gente troca, faz esse daqui, esse menos esse, x, y, z menos A. Esse cara daqui não é unitário, então você tem que dividir pela norma dele e depois tem que dividir pelo quadrado da norma dele. Então você vai pegar aqui e vai botar x2 mais y2 mais z menos a ao quadrado elevado a 3 meios. E aí você tem uma densidade de carga. Vamos ver, você tem uma carga Q. Deixa o raio R aqui mesmo. Pessoal, o raio R, se quiser faz o raio igual a 1, mas vou deixar o raio R aqui, né? Então isso aqui você tem 4πr2 de área, né? Então Q sobre 4πr2 é a densidade de carga, densidade superficial de carga. De maneira que se você integrar isso aqui sobre a esfera, você vai ter o quê? Então você tem, isso daqui é o Q sobre 4πr2, esse cara é uma constante, devia estar aqui assim, sobre 4πr2, ds. Então, se você multiplicar o dszinho aqui por essa densidade superficial de carga, você tem a carga nesse negócio aqui. E vezes uma constante, sei lá qual é, acho que é 1 sobre 4πr, sei lá, tem uma constante aí, que, vamos dizer, roubando como de hábito, a gente diz, não, vou botar um sistema de unidades que essa constante é 1. Oi. Mas você está usando o DS, analisando superfície, você não espera uma coisa R3.
Não, é sempre assim, matemática básico, bola é sólida, esfera é oca. Então, você tem uma esfera aqui, só a superfície, e a carga está só na superfície. Então, bom, tem que fazer isso aqui e integrar. Então, quer dizer, o que a gente quer essencialmente? Isso aqui a gente pode esquecer pelo menos por hora, né? E tem que integrar isso. Repara, mas isso aqui é vetorial. Então, na verdade, porque você está integrando, né, você está somando todas as massinhas. Então, quando você faz uma integral vetorial, você pode definir integral vetorial. Faz as somas de Riemann, multiplicando pelos vetorizinhos e tal, soma e tal, faz o limite na norma, ou uma maneira mais simples de dizer, não, a integral vetorial são 3 integrais, uma para cada coordenada. Se for em Rn, n integrais, uma para cada coordenada. E a nossa análise preliminar está nos informando que o resultado disso vai dar 0 na primeira e na segunda coordenadas. Somando tudo a componente, os componentes para cá, vão todas se cancelar. Então, na verdade, a gente não quer isso, a gente quer só o z menos a. Então, nosso problema é fazer a integral sobre S, que é a nossa SR, de z menos a sobre x2 mais y2 mais z menos a ao quadrado, elevado a 3 meios, ds. Essa é a nossa integral. Tem que parametrizar a esfera e fazer as contas. Eu acho que eu já fiz esse problema um certo número de vezes. Eu acho que na metade eu errei, na metade eu acertei. Não, eu acho que eu acertei um pouco mais da metade. Uma coisa que eu me lembro, assim, como dica para vocês, é que a minha primeira tendência, claro, estou numa esfera, usar coordenadas esféricas. Mas coordenadas cilíndricas parece que funciona melhor. Uma dica. Talvez porque aqui, né, você tem o x2 mais y2 já. Então, parametriza a esfera. Quer dizer, digamos assim, né? A esfera SR. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar coordenadas R θ z. R θ z. Isso aqui vai me dar um ponto aqui na esfera. Ele vai ser R cosseno θ R seno θ Z. Bom, como é que vai ser isso? Só que você tem aqui o R2 mais Z2. Na verdade, aqui, o R2 mais Z2 é igual ao R2 grandão. Então, na verdade, você tira uma das coordenadas. O princípio é Z. Eu acho que faz isso, né? Z igual a raiz de R2 menos R2. Na verdade, tem a parte de baixo e a parte de cima. Hã? Você tira o Z, você integra o R de onde até onde? Seria mais fácil tirar o R e integrar o Z? Talvez, né? Talvez melhor, né? Porque aqui está chato, porque tem uma raiz quadrada, Z negativo. Mas talvez seja melhor essa ideia, né? Deixar o Z e fazer o R. Porque o R é sempre positivo e aí o Z pode ser negativo. E
E aí fazer o θ de 0 a 2π e z de menos r a r. Sei lá, torcer para isso dar certo. O que é Então, essa coisa aqui, na verdade, vai ser RZ, θz. Então, na verdade, ó, a parametrização é assim, é θz em raiz de R2 menos E2 cosseno θ, raiz de R2 menos E2 seno θ, Z. Ainda tem que achar o jacobiano, essa coisa aqui, jogar, tal, fazer as contas. Ficarei torcendo por vocês daqui para frente. E tem uma coisa que é o resultado mais interessante dessa história, é um fato manjado na física, né? É que esse campo, o resultado dessa integral vai ser o seguinte: quando o A é maior que R, está aqui fora, o campo é igual ao campo que você teria se você pegasse a carga aqui e botasse aqui na origem. E quando o A é menor que R, você está aqui dentro, o campo é zero. Então, tem alguma coisa aí. Eu já fiz essa conta uma vez, deu certo. Vaga lembrança assim que uma vez deu certo. E tem alguma hora na integral que acho que tem um módulo que dá uma coisa diferente quando A é maior que R e A é menor que R. Isso que faz com que a integral tenha esse salto aí. Mas, mais uma vez, o professor de física extrairá lições muito mais poéticas disso do que eu estou falando agora. Hã? 11h45? O que eu vou fazer agora? Eu não quero ter que fazer essa conta. Aqui de cima, né? Da equação de cima, a parte da integral de baixo. Pode explicar de novo o que o x e o y são os zeros aí. É porque a consideração foi a seguinte: eu tenho esse cara aqui, e aí eu tenho carga uniformemente distribuída aqui. Cada ponto daqui, vamos ver, se fosse no plano, pensando assim, só uma coisa plana, se você pegar esse ponto daqui, ele vai fazer um campozinho aqui. Aí você tem esse do lado de cá, que vai fazer isso aqui. Essa componente aqui, o resultado disso vai estar apontando para a origem. Agora gira isso, você vai ver que cada ponto da esfera tem um simétrico em relação a esse eixo, que vai dar exatamente a mesma força e intensidade, só que as componentes horizontais se cancelam. Então, no fim, quando você somar tudo, cancela. Colocando esse eixo daqui exatamente no eixo do Z, significa que as componentes x e y vão sumir. Então, em vez de você fazer a conta dos componentes x e y, de certa forma, também se você botar, se você dizer, eu vou fazer as três, está mais ou menos claro assim, se você parametrizar isso de alguma maneira, é que você tem um x aqui, e aqui você tem um x2. Então, cada x que vai aparecer aqui tem um menos x. Nessa integral aqui, cada ponto x tem o mesmo ponto, o mesmo z, o mesmo y, só que o x trocado por menos x. Então, esse denominador permanece igual
o numerador só troca de sinal. Então, é como se você tivesse uma função ímpar para integrar. É a mesma coisa no y. Já no z, não, porque você tem o z menos a. Então, matematicamente, também tem uma simetria. Isso é muito importante. É claro que é importante fazer as contas. As contas. Não, matemático não pode ter medo das contas. Mas, claro, se você puder enxergar uma simetria, alguma coisa que permite que você simplifique as suas contas, melhor. Mais uma vez, o curso na física é legal, porque o matemático não pode ter medo das contas, mas o físico adora as contas. Fazem contas e tal, tem assim orgasmos assim, as contas e tal. Então é legal também para você aprender a fazer contas, ir lá no Instituto de Física fazer um cursinho cheio de contas lá com eles. Bom, então, beleza aqui? Agora fazer as contas. Eu espero que a minha memória esteja certa, que com coordenadas cilíndricas seja melhor. Mas tenta aí também com as esféricas ou com qualquer outra, sei lá. Ou deve ter um software que calcula essa porcaria aqui para você. Calcula, digo, exatamente. Então, você tem que saber fazer isso. Bom, tem um probleminha que eu não vou fazer aqui, mas que eu gosto muito. Probleminha do plano também, não. Aliás, vou falar de dois. Um é o seguinte, você pega aqui uma curva convexa, e em cada ponto, pega um círculo de raio R, e vai botando o círculo de raio R, concentra aqui, fazendo esses circulinhos. E aí você tem aqui uma envoltória. E o problema é calcular essa área entre essas duas curvas. Então aqui você tem uma curva convexa de comprimento L e aqui o círculo de raio E. O problema é calcular essa área. Dica assim, primeira vez que eu pensei esse problema, ralei um bocado e tal, e aí teve uma vez eu estava na banca do concurso para professor e coloquei esse problema. Aliás, nenhum dos dois candidatos fez. Depois eu aprendi melhor esse problema, e anos depois eu estava na banca do vestibular e coloquei essencialmente esse problema como questão do vestibular para o UFRJ. É uma dica, porque é o seguinte, no vestibular para o UFRJ, em vez de ser uma curva convexa qualquer, era uma poligonal. Bom, esse é um. Outro problema, isso aqui pode fazer facilzinho. Um outro problema, também assim, com área, é o seguinte. Você também pega uma curva fechada convexa e bota uma hastezinha aqui com um ponto A aqui, um ponto B aqui, e escolhe um ponto P qualquer aqui. De maneira isso que essa haste possa correr e dar uma volta completa aqui sem travar no meio dessa curva. Então, quando você faz isso, esse ponto P descreve uma curva aqui. E o problema é calcular a área entre essas duas curvas. Esse aqui, eu sei
sei fazer, mas até hoje eu não tenho uma solução assim que eu olho e digo, claro, era isso. Uma coisa é você saber resolver o problema, outra coisa é você dar esse problema, é óbvio. Tinha um matemático húngaro chamado Hermes, que um cara muito bom de matemática discreta, e a teoria que existe um livro onde estão as melhores demonstrações de todos os teoremas da matemática. Então, às vezes ele resolveu um problema, às vezes com um colaborador, diz, não, tá bom, resolveu, mas agora vamos achar a solução do livro. Aquela que você diz, não, essa é que é a solução que você dá. Entendi. Então, aqui, o desafio é não só resolver esse problema, como achar a solução do livro. Bom, tá bom assim. Agora, façam lá os problemas. Eu estou meio que... Esse, por exemplo, do RN, né, das coisas RN, é importante, né, você saber essa coisa do raio 1 sobre R elevado a alfa lá em RN, como é que é. É uma coisa para você ter na cabeça. Vamos fazer, pelo menos, né, calcular a área, volume, coisa assim, de bola, esfera em RN, simplexo e tal. E eu queria depois, assim, ainda falar alguma coisa de probabilidade. Só para dar uma dica, assim, probabilidade, não sei se vocês já viram isso assim, mas como média, desvio padrão, então, tudo isso tem a ver com álgebra linear. Quando você tem n pontos de 1 até n e tem probabilidades P1, Pn, então você está em Rn. Então você tem um produto escalar xy como sendo x1, y1 mais xn, yn. Esse cara daqui explica média e variância de desvio padrão quando os caras são equiprováveis. Se você tem uma distribuição de probabilidade, você pode trocar esse produto escalar por P1, x1, y1 mais Pn, xn, yn. Já é uma coisa assim para você dizer, poxa, produto escalar realmente vale a pena estudar produto escalar como uma coisa abstrata. Se você só pensar o produto escalar como aquela coisa bem geométrica, assim, né? Você faz isso em R2, em R3, em Rn você... Agora ainda passar para esse, mas esse daqui é o que geometriza a variância, o desvio padrão, várias coisas em estatística. E quando a gente está num espaço, vamos mostrar, infinito, com uma densidade de probabilidade, né? Então você passa a ter, assim, vamos dizer, se você tem φ e ψ, são duas variáveis aleatórias, uma coisa assim, você pode botar uma integral sobre a sua região R de P de x, φ de x, ψ de x, dv. Isso aqui é um produto escalar. Meio que você vem, vamos dizer, você vem daqui para a integral de A até B de f de x, g de x, dx, isso aqui é o produto escalar de f por g. Então, colocar um peso é botar um P aqui. Isso aqui é a versão de dimensão maior. Então, tem umas coisinhas também que a gente podia minimamente discutir, nada de muito ambicioso, mas só para começar a pensar nesse produto escalar aqui. Esse produto escalar aqui não nasceu na probabilidade, ele nasceu, eu sei, com o Fourier. No estudo de problemas de propagação do calor, o Fourier não introduziu esse produto escalar, nem existia a ideia de produto escalar ainda, mas, no fundo, por trás das coisas que ele faz, tem um produto escalar, que é esse daqui.
Bom, depois reaparece na mecânica quântica, está aí na probabilidade. Então, essa ideia de produto escalar integral é uma coisa também que a gente tem em mente. Ok? Beleza?